Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Quem não trouxe Bíblia, mas tiver o aplicativo da Bíblia no celular, não tem problema. Pode abrir. Mas eu vou pedir porque nós vamos fazer uma exposição deste texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Elcio, eu tinha chamado você para esse aviso da vigília, né? Vamos divulgar o máximo que pudermos na semana, para que a gente esteja lá. Irmãos, isso é muito bom. Nós nos fazermos presente é um estímulo para irmãos de outras igrejas. E a gente também vai ser abençoado, eu tenho certeza. Vamos nos encontrar lá? Muito bem. 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler e expor todo o capítulo, portanto, eu peço que os irmãos que abrirem as suas Bíblias, deixem a Bíblia aberta. Os irmãos que estão no aplicativo do celular, deixem aí. Não vamos usar o celular para nada mais agora, a não ser aqueles que vão usar o aplicativo da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas,
desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Os irmãos viram no aviso que nós teremos a partir de amanhã, dia 27, 21 dias de oração e jejum. Ouviram, né? Se alguém não prestou atenção, eu estou refrescando a memória. A partir de amanhã, 21 dias de oração e jejum. O tema do nosso ano, por favor, poderiam projetar? Eu acho que isso, o presbítero Rodrigues está nos ajudando hoje na projeção. E ele assentou-se para ouvir a mensagem, ele está certo. O tema do ano é este aqui: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir esse texto todos juntos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o tema do nosso ano de 2023, e o tema é santificação. E os irmãos perceberam no texto que a santificação na nossa vida como crentes não é uma opção, é uma condição de vida cristã normal. Sem a santificação, o texto diz, ninguém verá o Senhor. Então, a equipe que coordena orações em nossa igreja resolveu dar também um tema para os 21 dias de oração e jejum: santidade e poder. As duas coisas estão ligadas. Quando a gente está falando em poder, nós estamos nos referindo ao poder de Deus. Santidade e poder. E há também um texto bíblico que está embasando esses 21 dias de oração e jejum, que estamos lançando hoje e que vai começar amanhã. O texto está em Josué. Não precisa de procurar, eu vou citar o texto. Josué 3:5. Santificai, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou santifiquem, né? E amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificação e poder, santidade e poder. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E o que aconteceu no contexto de Josué? Israel tinha se libertado do cativeiro egípcio. Tinha vencido todas as provações e lutas do deserto. Chegaram às margens do Rio Jordão. Estava prestes a conquistar a terra prometida. Mas havia obstáculos. Havia o Rio Jordão que estava transbordando em suas ribanceiras, tinha que atravessar o rio. Havia cidades muralhas, inimigos temíveis. Então, a exortação de Josué ao povo está relacionada com tudo isso. Santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O povo se santificou, cerimônias de purificação que envolveu todo o povo. Depois, seguindo as instruções de Josué, o líder do povo de Deus, seguindo os sacerdotes que iam com a arca da aliança, símbolo da presença do Deus vivo no meio do povo, eles foram na frente, os líderes na frente, sacerdotes na frente, quando os pés deles colocaram-se
nas águas do Jordão, as águas se abriram e eles passaram. Santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Mais uma grande muralha. Deus fez maravilhas e as muralhas caíram. Jericó foi conquistada. Gigantes, inimigos temíveis, o Senhor foi dando vitória para o povo. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Conversando com a equipe que a irmã Elce coordena de oração, isso aqueceu o nosso coração. E recebemos como palavra de Deus para nós, para cada um de nós individualmente e para nós como igreja. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E é isso que está nos inspirando e nos motivando para os 21 dias de oração e jejum. Por que 21 dias? Somos inspirados na experiência de Daniel, o profeta. Ele viveu uma fase muito difícil. Israel estava no exílio babilônico. E ele, como profeta, querendo entender os acontecimentos, e como a mão de Deus estava em tudo aquilo, ele orou. E ele foi levado a jejuar durante 21 dias. O jejum de Daniel não foi um jejum absoluto de comida durante 21 dias. O texto diz: nesses dias eu não comi nenhum manjar apetitoso, agradável. Ele estava no palácio. E no palácio, meus irmãos, a mordomia, comida é boa, bebida. Daniel não comeu nenhum manjar apetecível, agradável. E durante 21 dias, ele clamou ao Senhor e a resposta veio dos céus. Basta os irmãos chegarem em casa, pegar o livro do profeta Daniel, capítulo 10, e ler tudo o que aconteceu. O Senhor, respondendo à oração de Daniel, fez maravilhas. Israel estava vivendo uma fase complicada. Preste atenção. Israel é a igreja no Antigo Testamento. O povo de Deus começa com Abraão e vai estar presente no mundo cumprindo missão até a volta de Jesus em glória. Antigo Testamento, Israel. E a grande esperança de Israel era o Messias. Isso aconteceu em Cristo. Na igreja, Jesus é o Senhor da igreja. Então ele está no centro da história do povo de Deus. Não podemos entender o Antigo Testamento a não ser à luz da vida e ensinos e ministério de Jesus. Agostinho dizia que o Novo Testamento está latente no Velho, e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Por isso que aqui a gente orienta para que a gente leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O texto lido hoje, 1 Samuel 7, está no Antigo Testamento. Uma fase da história do povo de Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história da igreja, nós percebemos que o povo de Deus passa por momentos diferentes em sua história. Momentos em que há grandes manifestações do poder de Deus. Momentos de avivamento e momentos difíceis. Momentos de crise, momentos quando o povo de Deus sofre. E quando lemos com atenção o Antigo e o Novo Testamento, a história do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento, a gente percebe todas as vezes que houve crise, dificuldade na história do povo de Deus, havia uma razão, uma palavra-chave, preste atenção, a palavra apostasia. A palavra apostasia significa literalmente afastamento. Afastamento de Deus. Não significa necessariamente afastamento da igreja. Não significa necessariamente afastamento dos cultos que a igreja presta a Deus.
Porque a pessoa pode estar participando de cultos e estar afastado de Deus. E quando isso alcança todo o povo, há uma crise na história do povo de Deus. Israel estava vivendo esta crise, nesta fase. Por quê? Apostasia. Os irmãos que estão lendo a Bíblia comigo, né? Percebem que depois que Israel conquistou a terra prometida, livro de Josué, veio o período dos juízes, e no período dos juízes houve diversas fases críticas. E o texto mostra com clareza, Deus dava vitória, o povo estava prosperando, mas o povo se afastava de Deus. Vinha a crise, e voltava, até que chegou a última crise, que foi uma crise muito severa, descrita no livro de Samuel. O que aconteceu? O povo se afastou de Deus. Os sacerdotes se corromperam. Aqueles que deveriam ser os líderes espirituais do povo de Deus na época, tornaram-se execráveis diante de Deus. Isso é uma conduta condenável diante de Deus. A autoridade máxima em Israel, a autoridade religiosa, espiritual, era Eli, o sumo sacerdote. Alguém que tem senso de humor disse que Eli era um líder tipo caqui. O caqui é doce e mole. Eli era doce, mas os seus filhos que exerciam o sacerdócio, que deveriam servir no altar, eles se serviam do altar. É só ler capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Samuel. Para tirar benefícios, ao invés de estar servindo, se servir, tirar benefícios. Tornaram-se imorais, adúlteros. Deus enviou um profeta que repreendeu Eli. Eli chamou os seus filhos, disse: que notícia é essa que eu estou ouvindo a respeito de vocês? Se alguém pecar contra o ser humano, vai haver intercessão, mas que quando peca contra Deus, vocês estão profanando o santuário, vocês estão desprezando o culto, vocês estão desprezando as ofertas, vocês estão cometendo imoralidade, tendo relações sexuais com as mulheres levianas que se ajuntam na tenda do encontro com Deus. Meus filhos, mas a Bíblia diz que eles não viram, porque o juízo de Deus já estava decretado sobre Eli e sua família. Deus ia levantar outro sacerdote e outra família sacerdotal. O que aconteceu? Complicado, né? O povo se afastou de Deus e uma liderança assim. Aí os inimigos se mobilizam para guerrear contra Israel. Nós já estamos lá no capítulo 4 de 1 Samuel. E Samuel vai para a batalha. Os filisteus inimigos mataram cerca de 4.000 israelitas, daqueles que pertenciam ao povo da aliança. Então o povo diz: mas isso porque a arca da aliança não está aqui. Então mandaram uma notícia ao sumo sacerdote: para a gente vencer na batalha, precisamos ter a arca da aliança aqui com a gente. Eli, o líder caqui, ficou muito preocupado, mas mandou a arca. E os 2 filhos profanos, sacerdotes mais profanos, imorais, é que estavam conduzindo a arca. E quando a arca chegou no exército israelita, eles prorromperam em gritos de alegria. Houve um avivamento. Agora Deus está conosco e Deus vai nos livrar dos nossos inimigos. Do lado de lá, os filisteus, quando souberam que a arca da aliança estava no meio do exército israelita, eles ficaram com medo.
Eles disseram: nós ouvimos, sabemos quem é o Deus de Israel. Ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão. E os líderes disseram: vamos agora, levantou a moral da tropa, vamos agora lutar por nós, pela nossa casa, pelas nossas famílias. A batalha se travou e dessa vez 30.000 israelitas foram mortos. Não, Israel tinha se apostatado. Tem havido apostasia no povo de Deus em muitas fases da história, em muitas fases da igreja. Em muitas igrejas locais há fase de apostasia. E o povo não se afasta, não é questão de afastar da igreja, de frequentar cultos, mas de afastar de Deus. E quando se afasta de Deus, não tem nem consciência de pecado. Está transgredindo os princípios de Deus e não está nem aí. E continua fazendo culto. Percebe que temos uma batalha pela frente, aí oramos. Deus está com a gente, Deus vai dar vitória, e Deus vai dar vitória com o coração longe de Deus. Pessoas que não levam a sério o culto, pessoas que não temem a Deus, apesar de frequentar igrejas. E quando a gente não teme a Deus, a gente começa a temer o diabo. Eu não acredito muito em rituais para expulsar demônios. Nós vencemos o demônio quando nós estamos com Deus. Estar com Deus não significa que nós estamos participando de cultos animados, barulhentos, porque houve um barulho no exército de Israel quando a arca chegou. Porque que muita gente levantasse as mãos e dizer: glória a Deus, agora Deus está conosco e vamos vencer. A arca estava presente, realmente era um símbolo da presença de Deus, mas o povo estava longe de Deus. Povo de Deus, não estou falando de pagãos, de gentios. E o povo foi fragorosamente derrotado. Além dos 30.000 soldados, os 2 sacerdotes foram mortos. De Deus não se zomba. O que homem semear, isto se fará. O sumo sacerdote estava sentado esperando notícias, temeroso, porque ele tinha permitido. O sumo sacerdote Eli, líder espiritual caqui, doce e mole, tinha permitido que a arca fosse, e agora ele estava muito preocupado. Ele ficou lá sentado esperando. Ele era idoso, obeso. Quando ele recebe a notícia, a arca foi tomada pelos inimigos, os 2 filhos mortos, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de um dos sacerdotes estava grávida, vieram as dores de parto e teve um parto prematuro. Antes de morrer, ela viu que tinha dado à luz um filho, ela deu o nome para o filho, Icabode, que significa sem glória, foi sem glória. E ela deu esse nome e expirou antes de morrer: foi-se a glória de Israel. A arca, que era o símbolo da presença dele, foi tomada pelos inimigos. E aí Israel mergulhou numa terrível crise. Mas, e sempre tem um mas, porém, sempre tem um porém, quando a gente estuda a história da igreja, do povo de Deus, Deus não abandonou o seu povo. Seja qual for a situação da igreja como povo de Deus de um modo geral, ou de uma igreja em particular, de uma igreja local, Deus sempre mantém um remanescente fiel. Em Israel, nessa época, havia um remanescente. Lá estava Ana, uma mulher simples, um problema grave, era estéril, para aquela época era muito complicado, enfrentando problemas domésticos. Então é uma mulher comum, como muitos de nós. E Ana orou a Deus, derramou seu coração diante de Deus, pedindo que Deus a curasse da esterilidade e que lhe desse um filho homem.
E se o Senhor cumprisse o que ela estava pedindo, ela ia consagrar aquele filho a Deus. Deus atendeu a oração, nasceu Samuel, e ela levou Samuel e o consagrou ao Senhor. Samuel era ainda um adolescente, ou criança, por isso vamos levar a sério as crianças, gente, os juniores. O pastor Júnior está por aí, trabalha com juniores, adolescentes. Porque olha, Deus falou com o sumo sacerdote Eli através desse menino, que servia lá. Às vezes eu estou lendo a Bíblia e disse, essa Ana era uma mulher crente mesmo. Porque ela devia saber que a situação estava ruim, o ambiente estava corrompido, mas ela creu em Deus e deixou Samuel aos cuidados de Eli. Ele foi se preparando como um ajudante no santuário do Senhor. Samuel era levita. E por isso ele estava, de acordo com as instruções da palavra, em condições de exercer aquela função. A gente, depois do capítulo 3, demora a aparecer Samuel. Ela estava sendo formada. Mas nesse momento crítico, Samuel se manifesta. Ana pediu um filho homem, porque Israel precisava de um homem, não no sentido de ser um homem do sexo masculino, mas um homem com senso real de hombridade. Aí estava o homem. E o texto diz que desde Dan, que era o extremo lá do território de Israel, até Berseba, extremo norte, Berseba, extremo sul, todos reconheceram que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus levantou um profeta em Israel. Os filisteus levaram a arca. Botaram no templo do deus Dagom. No dia seguinte, a imagem de Dagom estava caída. Insistiram, o juiz de Deus ficou pior e os filisteus dizem, vamos devolver esse Deus, essa arca, porque quem pode ficar na presença deste Deus santo? Santificação. Santidade. E eles levaram a arca até Bet-Semes. Mas o povo estava sendo muito mal orientado pelos seus líderes. E alguém de Bet-Semes não teve a reverência, não à arca em si, mas ao Deus vivo, cuja presença era simbolizada na arca. E o ato de rebeldia dos habitantes de Bet-Semes fez com que Deus exercesse seu juízo, e 70 deles foram mortos também, agora de Israel. A arca aí tornou-se uma batata quente nas mãos dos filisteus e dessas pessoas de Bet-Semes. Aí levaram a arca até Kiriat Jearim. E lá havia uma família de levitas. E ficou na casa de Abinadab e consagraram Eleazar, sacerdote. Não estava mais no santuário. A arca agora estava na casa de um israelita, levita, cujo filho foi consagrado sacerdote, cuidando da arca. Quanto tempo ficou a arca lá? 20 anos. Foi uma fase difícil da história de Israel. E o texto que nós lemos diz que as pessoas e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E a NVT traduz assim: Israel lamentava esperando uma ação de Deus. O povo estava numa fase, precisava de Deus agir, isto é, manifestar o poder de Deus. Mas como o poder de Deus podia manifestar numa situação daquela? De apostasia. Aí levanta Samuel. Vamos para o versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que buscais ao Senhor, que vos voltais ao Senhor. Agora note aqui. Samuel agora como profeta diz: gente, vocês estão lamentando, chorando,
com saudade de tempos áureos que já se passou, a situação agora é ruim, difícil. Se vocês são sinceros, se vocês estão buscando a Deus de coração, se vocês não querem honrar a Deus apenas com os lábios, cantando hinos, cantando louvores, proclamando as maravilhas de Deus, porque o profeta Isaías mais tarde diz: esse povo honra-me com o lábio, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se é de coração que vocês se voltem a Deus. Então, meus irmãos, em situações difíceis, nós precisamos de nos voltar para Deus, e voltar para Deus de todo o coração. Esse é o primeiro passo para uma santificação, sem a qual a gente não vê a Deus, sem a qual, como é que o poder de Deus vai operar? Buscar Deus. Podemos buscar Deus voltando-nos para a palavra, voltando para a oração viva, sincera, reconhecendo o pecado, voltar para Deus. Segundo, tirem os deuses estranhos que tem no meio de vocês, Astarotes, Baalins. Os irmãos podem dizer, isso não aplica para nós hoje. A gente não conhece Astarotes e Baalins. Não temos nenhuma imagem em nossas casas, no templo também não tem. Meus irmãos, ídolo é tudo aquilo que você coloca em lugar de Deus. Vamos abandonar a idolatria? A pessoa passou, o senhor está fazendo, proclamando um movimento de jejum e oração, mas eu não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem tempo para tudo aquilo que é importante na sua vida. Se buscar a Deus não é importante na sua vida, você não vai ter tempo para buscar a Deus. Se for importante, porque para todos nós são dados 24 horas por dia, não é assim? Para todos, é igual. Então, se vamos buscar a Deus de coração, isso é o mais importante agora. Então nós vamos ter tempo, se cada um de vocês vai ter tempo. Eu não estou pressionando ninguém. Mas eu estou dizendo, se você não buscar a Deus de coração, separando tempo para isso, porque isso não é importante para você. E você nem tem consciência disso. Quando nós não buscamos a Deus, estamos às vezes em pecado e nem tem consciência, está tudo bem. Segundo, aliás, continua o texto. E servir a Ele só, e Ele livrará vocês dos inimigos. Rocha, vai me preparando para o final do culto, repetir o avante, avante, ó crente. Servir a Deus, isso se chama integridade de coração. Irmãos, eu estou casado há, vamos fazer 57, né? 57 anos. Se vocês perguntarem para Eloá se eu sou o melhor marido do mundo, eu sei a resposta que ela vai dar. Mas se perguntasse para mim, Eloá é a melhor esposa do mundo? Eu falei, para mim é. Mas isso não significa que ela seja infalível. Somos humanos e temos falha. O que consiste em integridade? Servir a Deus só. É sermos fiéis. Estamos há 57 anos, não porque somos impecáveis, somos infalíveis, pelo contrário. Mas porque a fidelidade fez com que durante 57 anos eu fosse o marido da Eloá e só da Eloá. E ela fosse minha esposa e só minha esposa. Essa é a aliança, e o casamento simboliza a nossa aliança com Deus.
A idolatria é igual na Bíblia a adultério espiritual. Integridade. Buscar a Deus, desfazer-se dos ídolos e integridade na nossa vida cristã. A integridade significa que eu não peco, mas se eu peco, eu não justifico o pecado, eu não racionalizo o pecado, eu faço de conta que não é pecado. A integridade consiste em reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Sem santidade ninguém vê a Deus. Não adianta a gente clamar, cantar músicas bonitas, se não somos íntegros, se não buscamos a santidade, Deus não fará maravilhas no nosso meio. Não se brinca com Deus. O que alguém semeia, colhe. Deus é cheio de amor e graça, mas Deus é justo e não pode negar o seu caráter. E se somos filhos de Deus, temos o caráter de Deus, senão não somos filhos. E é preciso que nós estejamos dispostos a Deus ir formando o caráter dele na vida de cada um de nós, para que as pessoas que nos contemplam percebam que nós somos filhos de Deus. Que Jesus, o nosso Senhor e Mestre, forme a sua vida em nós, para que as pessoas nos olhem e dizem: este é discípulo de Jesus, aonde quer que a gente esteja, no trabalho, em casa. E o povo respondeu. E o povo se reuniu em Mispa. Vamos reunir, eu vou interceder por você. Eli falou: quando alguém peca contra Deus, quem vai interceder? Deus levantou um intercessor, chamava-se Samuel. Samuel amava Deus e temia Deus, mas amava profundamente o seu povo. Pois Samuel colocou entre o povo e Deus, e começou a interceder pelo povo. Meus irmãos, Moisés foi assim. Houve um momento tão grave na vida de Moisés, que ele disse: Senhor, o povo pecou, adorou o bezerro de ouro. E Deus tinha dito para ele: Moisés, eu vou acabar com esse povo, vou fazer de você e da sua descendência um povo maior. Claro, Deus estava testando Moisés. Mas disse: não, Senhor, não. Chegamos até aqui. As pessoas vão ver o que o Senhor fez para libertar o povo. Agora vão dizer: Deus não podia botar na terra prometida e acabou como. Não, Senhor. E chegou um momento que Deus disse: Senhor, ou perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do teu livro. Eu não aconselho ninguém a fazer essa oração, mas essa é a estatura de um líder espiritual, que quando percebe o pecado, a miséria, a imoralidade, e eu já disse, nós não devemos temer o diabo, temer a Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus levanta líderes, se coloca entre ele e o povo para interceder. E Deus atende Moisés e o povo se quebranta. O povo se reúne, jejua e confessa o pecado. Senhor, pecamos. É isso que Deus quer. Meus irmãos, Deus não está interessado com o seu passado de pecado, não. A Bíblia diz que é um coração contrito, Deus perdoa. Deus está interessado com o seu presente e o seu futuro. Ontem alguém ministrando disse isso e aquilo fez muito sentido para mim. Deus é cheio de amor, de graça e misericórdia. Se a gente chega na presença dele com sinceridade de todo o coração, não justificando nenhum pecado, mas confessando, a Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Seja qual for o passado, e aqui não é só os indivíduos, aqui era todo um povo, Israel. E quando o povo estava lá confessando o seu pecado, os filisteus souberam que o povo estava reunido em Mispa. Eu não vou ler, mas os irmãos podem pôr ler em casa, né? Eu vou citando aqui, que o relógio não para de andar ali. Que
que o povo estava congregado em Mispa, os filisteus prepararam também os seus exércitos. Mas agora foi o contrário. Agora quem teve medo foram os israelitas. Antes eles com a arca presente, um povo corrupto, apóstata, mas deram gritos de alegria. Deus vai nos libertar. Agora é o contrário. O povo se encontrou na presença de Deus. Confessou os seus pecados. E o povo diz, a gente não consegue vencer os filisteus. E chegaram para Samuel e falaram, Samuel, por favor, interceda por nós. É assim, meus irmãos. E Samuel cumpriu a sua função de intercessor. E enquanto Samuel oferecia um sacrifício no altar, olha que o sacerdócio restaurado. Levantaram o altar. Não faz nenhuma menção da presença da arca agora, tá? Você pode ler aí que não tem menção. Mas o altar de Deus foi levantado. Agora tem um profeta. Agora tem um adorador que é sacerdote. E ofereceu no altar. Ele já tinha orado pelo povo. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício no altar, o poder de Deus se manifestou. A santificação, meus irmãos, precede a manifestação do poder de Deus. E o Senhor trovejou e aterrou os filisteus, que começaram a fugir sem que Israel se movesse. O poder de Deus se manifestou. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se Deus não está fazendo maravilhas em nosso meio, quem participou do encontro ontem? Deus faz maravilhas. Se Deus não está fazendo maravilhas, a palavra de Deus está nos exortando ao arrependimento e à santificação. Porque quando isso acontece, é natural a manifestação de Deus. Deus nunca abandona o seu povo, Ele está sempre querendo abençoar. Deus perdoa os pecados, deu vitória. Alguém disse, se eu ajo, faço alguma coisa, eu faço alguma coisa. Agora, se eu busco Deus, me humilho na presença de Deus e oro, Deus age. Quando eu ajo, eu ajo. Eu tenho que contar com a minha esperteza, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, com o meu cabedal. Mas quando eu oro, Deus age. Viram a diferença? E os filisteus fugiram diante de Israel. Aí agora também os soldados israelitas agem. Mas agora eles agem sob o poder de Deus. E eles vão e fazem a batalha e vencem os inimigos, consolidam a vitória. Agora preste atenção. De quem o mérito da vitória? De Samuel. Dos soldados israelitas. Aí Samuel, quando houve a vitória, ele chamou o povo e levantou um memorial. E o memorial tem esse nome, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi o braço do Senhor. Não há salvador da pátria. Ninguém com a síndrome de Messias para resolver problemas. É Deus quem age. Ele é soberano. O memorial. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. A vitória é consolidada. E o texto que eu li termina assim. Aí Samuel julgou Israel. Julgar significa, meus irmãos, que os problemas que o povo estava tendo, Samuel foi ajudando o povo a resolver. A cumprir os deveres não cumpridos, pagar dívidas que não pagava, porque gastava demais, além do que ganhava, e responsabilidade, essa coisa toda que é próprio do mundo, mas que não é próprio de crente. Samuel julgou para que o povo se libertasse de todos esses entulhos mundanos. Isso foi a função de Samuel. Mas o texto diz que Samuel levantou um altar. O altar foi restaurado. E aí durante todos os dias da vida de Samuel, os filisteus não fizeram mais incursões contra Israel. E Samuel julgava o povo em diversos lugares, mas ele morava em Ramá.
E o povo procurava Samuel em Ramá. E Samuel inaugurou uma nova fase na história de Israel. Mas hoje ficamos só com o capítulo 7 de Daniel, né? Por isso que eu sempre digo, leia toda a Bíblia. Porque o que aconteceu no passado acontece hoje. O Deus de Samuel é o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tendência à apostasia é a mesma hoje. A tendência a avivamentos falsos é o mesmo hoje. Animações, gritos. Deus vai nos dar vitória, mas coração longe de Deus. Apostasia. Servir-se do altar ao invés de servir no altar. Imoralidade, adultérios, infidelidade, desonestidade nos negócios. Usar os mesmos métodos que usa o mundo. Tudo isso são entulhos mundanos que vão tornando o povo pesado e impedindo que Deus se manifeste no meio do povo fazendo maravilha. Essa é a mensagem para nós hoje. Esta é a mensagem para a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba e para todos aqueles que nos ouvem também pela internet. É o mesmo Deus. Quando nós não voltamos para Ele de coração, quando íntegros confessamos pecado, Ele esquece o passado. O profeta Jeremias diz, olha, se vocês se arrependerem, os pecados de vocês vão ficar nas profundezas do mar. Você lembra disso? Não é o profeta Isaías, é outro profeta. Nas profundezas do mar. E alguém que tem senso de humor diz, e ele põe uma plaquinha lá dizendo assim, é proibido pescar. Deus não está interessado com o meu passado pessoal, com o seu, nem com o passado desta igreja. Deus está interessado no nosso presente e no nosso futuro. Santificando-nos hoje, amanhã, o Senhor fará maravilhas no nosso meio.